Seja bem-vindo ao programa Saber Direito. O meu nome é Rogério Neiva, sou juiz do trabalho, professor de Direito Material e Processual do Trabalho e estamos desenvolvendo o nosso curso sobre regime de emprego público, que envolve a aplicação do direito do trabalho na administração pública. Temos aqui a presença das alunas Paula, Luiz Fernando e Tânia. Se você tiver alguma dúvida a respeito dos temas que trataremos aqui, pode mandar um e-mail envolvendo o direito do trabalho na administração pública. Você pode mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Na nossa primeira aula, nós tratamos de aspectos introdutórios relacionados ao regime de emprego público. Aspectos esses envolvendo o universo de incidência do direito do trabalho na administração pública. A partir de agora, nós começaremos a tratar do estabelecimento e do desenvolvimento da relação de emprego na administração pública, com todas as suas complexidades e dificuldades, fundamentalmente em função do que vimos na aula anterior, correspondendo à tensão que isso traz entre a lógica do direito administrativo e a lógica do direito do trabalho. Muito bem, um primeiro assunto que precisamos tratar a respeito da aplicação do direito do trabalho na administração pública e que está no cerne do estabelecimento desta relação, ou seja, do estabelecimento da relação de emprego na administração pública, envolve a necessidade de observância do procedimento de concurso público. A questão do concurso público para estabelecimento do emprego público, na verdade, passou por toda uma evolução e debate, não apenas do ponto de vista legislativo, constitucional, como também jurisprudencial. Mas antes de entrarmos especificamente na questão do emprego público, da questão do concurso público, enquanto condição fundamental, e vamos ver qual é a natureza jurídica dessa condição, aliás, é preciso que sejam repassados alguns conceitos relacionados às nulidades e aos elementos essenciais do negócio jurídico no direito do trabalho. No plano da validade dos negócios jurídicos, é preciso que se respeite os elementos essenciais, ou seja, para que um negócio jurídico seja tido como válido, é preciso que não haja nenhum vício em relação a nenhum dos elementos essenciais. E aí a pergunta que se faz é: quais são os elementos essenciais do negócio jurídico? Os elementos essenciais do negócio jurídico correspondem ao elemento subjetivo, sujeito, elemento objetivo, objeto e forma, elemento formal. Muito bem, quando temos um vício a respeito de um elemento essencial do negócio jurídico, estamos diante de um fenômeno jurídico denominado, isso tomando emprestado a lógica e a teoria geral do direito civil, estamos diante de um fenômeno jurídico denominado nulidade. E a nulidade irá comprometer a eficácia, ou seja, a produção de efeitos, ou seja, a geração de direitos e obrigações desde a origem, desde o estabelecimento da relação jurídica. Daí porque se diz que o reconhecimento da nulidade tem eficácia ex tunc, em função da retroatividade do comprometimento dos efeitos jurídicos. Isso é o que nos diz a teoria geral do direito civil. Mas a pergunta que precisamos enfrentar nesse momento é: e como funciona a teoria de nulidades no direito do trabalho? De modo a responder, a enfrentar a resposta, eu começaria lhe dizendo o seguinte: no direito do trabalho, nós não temos uma teoria geral de nulidades. Como assim? Para cada vício envolvendo cada um dos elementos essenciais, o direito do trabalho vai dar um tratamento jurídico diferenciado. Se o vício envolve o sujeito, por exemplo, a contratação de um menor, o direito do trabalho não trata da mesma forma que faz o direito civil. Imaginem os senhores o que aconteceria se, adotando a lógica do direito civil, diante da contratação, por exemplo, de um menor, a maioridade no direito do trabalho, a capacidade absoluta se dá com 18 anos, relativa com 16 para contrato especial de aprendizagem a partir dos 14. Então, imaginemos o que seria, adotando a teoria de nulidades do direito civil,
Estarmos diante de uma situação na qual alguém contrata um menor de 12 anos de idade, não anota a carteira, não respeita limite de jornada, não respeita regras de segurança e medicina, o submete a trabalho insalubre, e se nós, tomando emprestada a lógica do direito civil, disséssemos, bem, estamos diante de um vício sobre um elemento essencial, sujeito, portanto, a consequência disso seria nulidade, nulidade essa que compromete a eficácia do ato desde a origem, fazendo com que não se produza efeitos jurídicos, leia-se direitos e obrigações, e com isso estamos dizendo para este contratante que violou uma série de normas, estamos dizendo para ele que ali não haveria nenhuma obrigação de pagar hora extras, FGTS ou qualquer outro dever decorrente do contrato de trabalho, né? Então teríamos aí uma dificuldade em trazer a lógica do direito civil para o campo das nulidades no direito do trabalho quando estamos diante de um vício de menor. Exatamente em função disso, a doutrina e a jurisprudência no direito do trabalho considera, diante desse vício, que não estamos diante de uma situação ensejadora do reconhecimento de nulidade. E sim, estamos diante daquilo que é chamado trabalho proibido, de modo a se preservar todos os efeitos. Quanto ao objeto, nós trazemos aí sim, quando estamos diante de um vício sobre o objeto, elemento essencial, aí sim, trazemos a teoria de nulidades do direito civil. Aliás, foi o que fez o TST consolidou essa tese por meio da orientação jurisprudencial 199 da SDI 1 do TST, que enfrentou a validade ou não da relação de emprego, da relação jurídica envolvendo o chamado apontador do jogo do bicho. De modo que, se estivermos diante de um vício sobre o objeto, por exemplo, alguém estabelece uma relação de emprego com outrem, né, uma relação tendo por objeto a prestação de serviços de natureza ilícita, estamos diante aí de um vício em função do qual se aplica a lógica do direito civil, de modo que compromete-se a eficácia do negócio jurídico desde a origem, não sendo respeitados direitos nem obrigações. Muito bem, e quando entramos no elemento essencial forma, quando estamos diante de um vício de forma, aí começamos a tratar de um assunto que vai dizer respeito à aplicação do direito do trabalho da administração pública. E por que eu digo isso? Porque a única hipótese de vício de forma capaz de comprometer a validade do negócio jurídico no direito do trabalho envolve exatamente a contratação de empregado público, a contratação de empregado pela administração pública sem observância de um procedimento chamado concurso público. Ou seja, a falta de concurso público para a contratação de empregado público corresponde a um vício que compromete a validade de um elemento essencial do negócio jurídico. Aliás, nulidade esta prevista no nosso texto constitucional. A nossa Constituição, se nós pararmos para refletir, se você parar para refletir e fizer para você mesmo uma pergunta, existe hipótese de nulidade no texto constitucional, uma matéria que geralmente seria passível de tratamento em norma infraconstitucional? Pois é, a nossa Constituição tem regra tratando de nulidade, tem regra tratando de consequência de vício sobre o elemento essencial do negócio jurídico. Em relação ao que isso ocorre? Isso ocorre em relação à falta do concurso público para a contratação de empregado público. E isso está estabelecido, essa regra, no artigo 37, parágrafo 2º da nossa Constituição, ao tratar da administração pública. Portanto, a falta de concurso público para a contratação de empregado público é um vício que compromete a validade do negócio jurídico, geradora de nulidade no direito do trabalho, prevista no texto constitucional, assim estabelecido no artigo 37, parágrafo 2º. E hoje não há dúvida, do ponto de vista jurisprudencial inclusive, que esta regra se aplica a toda e qualquer esfera da administração pública, seja administração direta, seja administração indireta. Aliás, falamos na primeira aula, eu havia mencionado que naquela tensão entre o direito do trabalho e o direito administrativo, quando falamos em regime de emprego público, como falamos em direito do trabalho aplicado à administração pública, nós vimos que o TST dá um tratamento diferenciado,
fazendo prevalecer em alguns momentos a lógica do direito administrativo, em outros momentos a lógica do direito do trabalho, a depender da esfera da administração pública na qual está inserido o empregado. Porém, vimos que existem algumas regras que têm um caráter universal, construídas jurisprudencialmente. Uma delas corresponde exatamente à necessidade de observância do concurso público. Ou seja, quando falamos em concurso público, não se faz diferenciação, à luz da jurisprudência do TST, em função da esfera na qual está inserida, dentro da organização administrativa do Estado, na qual está inserida aquele empregado público. Mas há uma questão fundamental para a nossa reflexão. Partindo da premissa de que a falta de concurso público corresponde a um vício sobre um elemento essencial, gerador de nulidade, comprometedor da validade do negócio jurídico, não há dúvida que tal situação, que tal vício gera nulidade. A pergunta que precisamos fazer é: e quais são os efeitos dessa nulidade? Eu havia mencionado que quando há um vício sobre objeto, e havia dito que há uma orientação jurisprudencial do TST nesse sentido, que é a OJ número 199, que tratou do jogo do bicho, que quando há um vício sobre um objeto ilícito, este vício, gerador de nulidade, compromete a eficácia do ato desde a origem, de modo que trouxemos a lógica do direito civil para o campo da teoria das nulidades no direito do trabalho. Mas a pergunta que precisamos fazer é a seguinte: e quando este vício, que não há dúvida que é gerador de nulidade, quando este vício envolver a forma, no caso especificamente a falta de concurso público? Qual é a consequência jurídica? Iremos dar o mesmo tratamento que se dá para o caso do objeto ilícito? Vamos imaginar que um trabalhador foi contratado pela administração como empregado, seja ela uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou administração direta, e não foi observado o procedimento do concurso público. Esse trabalhador, e eu digo isso até como proposta para a nossa reflexão, não foi observado o concurso público. Trabalhou durante um ano para a administração, 1 ano, 2 anos para a administração, e este vínculo foi rompido, e às vezes esse vínculo pode ter sido rompido até em função de uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, de modo a romper aquele vínculo, o que é muito comum. Não é incomum que o Ministério Público do Trabalho ajuize ações civis públicas para questionar contratações sem concurso, e como resultado dessa ação civil pública, aliás, se chega à conclusão de que aquelas relações deveriam ser rompidas. E a pergunta que fazemos é: o que será devido a esses trabalhadores? Esses trabalhadores terão direito a receber, por exemplo, férias, terão direito a receber 13º, terão direito a receber FGTS, aviso prévio, se trabalharam em condições insalubres, adicional de insalubridade, ou seja, qual é o efeito jurídico do reconhecimento dessa nulidade? Eu havia dito aqui, no começo da nossa conversa, que no direito do trabalho, ao contrário do direito civil, não há uma teoria geral de nulidades. Aliás, há uma pretensa tentativa de construção de uma teoria geral, envolvendo a tese do trabalho feito é salário pago.